Então, pessoal, eu queria ter uma opinião aqui relacionada aos problemas que essa influenciadora trans está tendo, né? Inclusive, eu vou fazer esse vídeo aqui por quê? Porque, de qualquer forma, eu meio que me deparo com algumas notícias envolvendo essa mulher na minha TL, né? Eu já havia sacado que ela é aquele tipo de gente que, ok, né, apesar de se considerar uma, entre aspas, homem trans, ela ainda se relaciona com homem, né? Eu acho que essa situação não seria tão anormal assim, cara. Até porque hoje em dia você coloca muita gente aí como não binária. A mulher pode até cometer esse erro aqui de cortar as suas mamas, né? O que foi que até o Neco havia feito. Né? Eu tô lembrado que, inclusive, quando ela havia alardeado isso aí, né, que faria isso nas suas redes sociais, né, eu havia dito, né, para ela o contrário. Cara, por que você vai fazer isso, cara? Você vai acabar com o seu corpo e se bobear. Você, anos depois, ou então até menos, você pode se arrepender disso, né? Você pode se arrepender disso. Aí tu nota que a mulher tem algum problema na cabeça, né? Mas, enfim, relacionado a mulher aí se considerar trans, mas ainda se relacionar com homem, cara, eu não sei se isso aí, hoje em dia, você poderia considerar como anormal, né? Vinda desse pessoal aí que justamente se afirma, eu sou um homem, eu sou um homem. Né? Mas ainda assim é algo complicado, cara. É algo complicado, eu não sei o que eu faria. Não sei o que eu faria não. Eu sei muito bem o que faria se essa mulher aqui fosse minha irmã, fosse minha prima, né? Eu faria o possível para que ela mudasse de ideia. Até porque é uma mulher jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, né? Não deve ter nem 25 anos, né? E junto dessa palhaçada aí de se colocar como homem trans, ela abriu o que? Eu não sei se foi um privacy ou um OnlyFans, eu acho que foi um privacy. Tem gente que consome conteúdo dela, e como ela é influenciadora, né, ela depende de expor justamente a sua vida pessoal nas redes sociais, né. Aí agora a última vez, né, foi que ela havia entrado numa polêmica aqui, envolvendo uma violência que havia supostamente sofrido pelo namorado dela, né, que agora é ex, aí o que ela havia escrito aqui no X, né. Esse post aqui, inclusive, é do dia 27, de alguns dias atrás. Não confiem em homem cis, né? Uma pessoa que considera o termo cisgênero, ela de fato, né? Assim como a pessoa que se diz a mulher, né? Que se diz homem trans, ela não é muito boa da cabeça, não, né? Porque quando você, inclusive eu sempre tenho que falar isso aí para lembrar as pessoas, né? Sempre quando você leva a sério esses tipos de termos, né? Você está considerando que os trans, né, o que? Vou colocar um exemplo aqui. O sujeito que se acha uma mulher, né, que seria, como estão dizendo aí, a mulher trans, né, seria uma mulher também. Uma mulher, né, praticamente ou totalmente como a mulher como a gente conhece, né, que esse pessoal aí põe como mulher cis. E que inclusive esse pessoal aí, a militância LGTB, né, tá querendo fazer com que esses trans aí tenham os mesmos direitos do que essas mulheres de verdade, né, que eu acho completamente errado, né, e contra, né, questões biológicas, naturais. Eu não estou nem envolvendo questão de religião ou de moralidade, né, é contra a questão biológica mesmo, né. Mas aí tá. Se você for do Espírito Santo, Vitória, Vila Velha e arredores, compartilhe, por favor. Aí aqui ela mostrou a foto estropiada, né, com a cara estropiada. Você nota, cara, pelo perfil físico, independente aí dela ter se ferrado, né, tu nota pelo perfil físico que não é uma pessoa de fato muito boa da cabeça, né. Aqui, aí tu pega o tipo de namorado, tu pega o tipo de cara o qual ela acaba se enrabixando, né. Você nota que essa galera mais pra frentex, né, que curte rock, que curte anime, né, em alguns casos é rock e anime também, né, cara, só tem esse tipo de gente aí, só esse tipo de gente que tá o que na redoma social dela. É pessoas desajustadas, né, que costumam beber, usar drogas, que costumam falar muita merda, né, gente que você, se tivesse a possibilidade de retirar o cérebro delas, cara, você não encontraria nada, o cérebro delas seria oco, né. Aí aqui, ó,
Atenção pessoal de Vitória, Vila Velha e arredores, Espírito Santo. Se virem esse homem, denunciem. Miguel Valdetaro, né, descendente de italiano, né, tinha que ser. Machado, 18 anos. Tentativa de homicídio e roubo. Aí daqui a pouquinho eu vou ver o outro lado, né? Miguel é o meu ex-namorado que estava morando temporariamente comigo para poder se estabilizar. Isso aqui já é um outro erro. Já é um outro erro, porque esse moleque aqui é, entre aspas, apenas o namorado dela, cara. E eu aposto que essa Tel Neco, ela é dependente de alguém. É dependente do papai e da mamãe, se bobear só da mamãe, né? Porque ela, vindo assim de fora, é aquele caso clássico de que o pai havia saído para comprar cigarro e não havia voltado, né? Mas aí tá. Essa tarde, mais ou menos 1 hora, tentei expulsar ele de casa após uma discussão aí. Eu não sei o teor dessa discussão, mas para expulsar o cara de casa, não sei, cara. Também mostra que a pessoa, né, a Satel Neco, ela também não tem, né? Porque mesmo ela, não sei se tem alguma variação rápida de personalidade, né, tudo, não sei, né. Tentei expulsar ele de casa após uma discussão, porém fui atacada com um mata-leão até perder a consciência. Porra, mas essas porradas aqui que tu tomou na cara, isso aqui não foi resultado de mata-leão. Se foi só um mata-leão, não havia causado esse inchaço aqui na sua lata. Na lata e nos olhos. Isso aqui, porra, dá a entender de que você havia tomado alguma porrada na cara, né? Ao acordar, ele me obrigou a desbloquear meu celular, olhou todas as minhas conversas e fez um saque, enviado 7.000 para a conta dele. E aí? Além de diversas ameaças antes de ir embora. E o moleque tem cara de malandro, cara, né? Tem cara de malandro. Fazendo fotinha com um gestinho. Ah, bicho. Aí tu pega que a pessoa não tem. Peraí. Aí tu pega que a pessoa. Tu se depara com todos os indícios de que até o Neco ela nem deveria ter relações com qualquer pessoa assim, cara, né? Porque não tem maturidade pra isso. Não tem. Por mais que você diga que, porra, mas ela é adolescente, então obviamente que ela não vai se fechar pros caras, né? Mas não tem maturidade, cara, e acaba se ferrando por suas decisões. A decisão de colocar o cara dentro da casa dela, bicho. Bicho, ai, ai. Não que justifique, né, isso que supostamente havia acontecido com ela. Mas aí tá, aí. Avisando que não vou olhar nenhum comentário ou corte porque eu conheço essa rede social maldita. Porra, você comete um outro erro, né, de mandar essa denúncia aqui justamente para uma rede social maldita como X, cara, onde a galera vai não apenas te zoar, mas vai criticar você por conta das suas decisões, pô. Desde você se considera um homem trans, mas está namorando aí com um cara, até como é que você foi tão burra de meter um moleque dentro da tua casa, sendo que ele é apenas seu namorado, cara. Isso não é a salvaguarda de que ele vai te respeitar, né? Não vai me ajudar em nada a ver pessoas comemorando que quase fui morta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perdeu no mano a mano. Ah, sim, a galera, do que eu havia entendido em poucas mensagens também, né? Tá, né, já que até o Neco se considera um homem, né? Tá jogando na cara dela de que, porra, você é um homem, perdeu na porrada pra um homem e tá se comportando como mulher agora, né? O que falta agora pra você ir na delegacia da mulher? Isso se você, né, já tinha ido. Então, bicho, a galera vai agir assim, né? Vai agir assim. Perdeu no mano a mano e agora vai de Maria da Penha. Vamos ver. Mas Maria da Penha também vale para casais homoafetivos, fi. Tu é burro. Maria da Penha para homem de verdade é bala na cara, filho. Lei Maria da Penha, no caso acima, pode se enquadrar desde que a parte oprimida seja considerada mais frágil, porque se trata de uma relação. Cara, mas acontece que
Do outro lado lá, o moleque que pegava ela não se considera trans, pô. Ele é um homem de verdade, ao contrário dela, né? Enquadra meu pau de fogo aqui, marmanjo. E o outro até, né, respondeu bem, né? Pequenas causas não é aqui não, amigo. Aqui. Quer lacrar pros Red Pill, ser intolerante a problema de gente trans como se fossem vermes e ainda é boa. Burro é você, vai estudar. Galera, vai zoar essa Tel Neco, cara. Não confie em homem cis. Assim também não. Quem se relacionou com ele foi você. Porque, porra, aí pra tu ver como é que a Tel Neco é, em cada mensagem a qual ela faz, ela prova por A mais B, né, que não deveria se relacionar com ninguém, cara, até adquirir uma maturidade, né. Tu pega que todas as decisões dela são, né, é algo que eu acho que nem uma criança de 7 anos faria, bicho. Não confia em homens cis. Claro que ela tá generalizando, né? Generalizando, então, tipo assim, o tio dela não seria confiável, o avô dela não seria confiável, o pai dela, né, mesmo que tenha saído para comprar cigarro e não havia voltado, não seria confiável também. Assim também não. Quem se relacionou com ele foi você. E não sabemos quem é esse homem, sua conduta e seus sinais. Não é assim que se pede ajuda. É certíssimo, cara. Certíssimo. Aqui. Você meio que tá merecendo todo esse hate. Não que eu concorde com o que aconteceu com... Mas vem no Twitter só pra falar não confia em homem. Você esperava que ia acontecer o quê? Algumas pessoas já não gostam de você. Você ainda dá mais munição pra elas? Pois é. Publicou por quê então? Era só deixar no off. Porque ela quis aparecer, bicho. Mais do que denunciar esse maluco aí que havia supostamente aplicado um mata-leão nela, né? Ela quer aparecer, cara. O papel do influencer é esse aí, é querer aparecer, né? Inclusive, né, você até pode dizer, né, mas acontece que o influencer ele tem diversos papéis diferentes também. Ele pode divulgar alguma coisa, sim, mas de qualquer forma ele quer aparecer. O papel primal do influenciador digital é aparecer, cara, seja de forma boa ou ruim, né? O cara quer gerar dinheiro de qualquer forma, né? Tanto é que até o Neco é perfil verificado aqui no X, né? Espero que ele não chegue aqui no Paraná, que no caso é o estado onde eu moro, porque se eu encontrar ele, iria pedir uma foto. Quase fui morto, exagera demais. Se tivesse sido quase morta, nem postando agora você estaria, né, quase sido morta, provavelmente estaria entubada no hospital. Então por que comentar o mané? PQP não é à toa que vocês quase nunca passam dos 30. Não confia em homem cis. E tu tá brava porque estão te criticando, vai se... Pois é, já entendi, Espírito Santo, né? Já conheço o rosto, deixa o presunto em sua porta logo mais. Deixa o presunto. Se bobear, esse maluco aqui não deve aguentar um tapa, bicho. Caralho, Theo, na moral, que pena tu ter passado por isso, mano. Tomara que dê tudo certo. Isso aí também me fez lembrar de uma coisa, né? Lá no Facebook tinha uma jovem a qual eu acompanhava lá, né? E que também se colocava como homem trans, né? Ela jogava aquele famigerado League of Legends, né? E do que eu havia sacado de alguns anos pra cá, esse jogo aí, ele virou refúgio da galera LGTV, especialmente esse pessoal aí transexual. Eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê. Nunca joguei esse jogo, né? Eu só vi, né, as pessoas jogando. A minha opinião é algo sem graça para um cacete, certo? Mas, né, virou, né, refúgio, né, desse pessoal aí. Eu acho que dá para você alinhar, né, da mesma forma com a plataforma Discord, que onde vem boa parte dos casos de gente que faz mal a outras pessoas, né? Não sei se vocês se recordam daquele, entre aspas, King, né? Aquele moleque lá, né, que fez algumas atrocidades. Eu espero que esteja preso até hoje, né? E, porra, eu, né, tava tentando tirar ela dessa ideia aí, né, de querer mutilar o corpo, né? Ela também havia alardeado um pouquinho, né? E
falava comigo como se fosse um humano da periferia, né? Tipo que eu vou tratar esse homem assim, né? Pra eu me afirmar, né, como homem também. O que eu achava completamente ridículo, né? E eu tratava ela ao contrário, cara. Eu tratava ela como uma mulher mesmo. Eu não ficava com essa. Não comprava essa brincadeira de você não é homem não, pô. Você é uma mulher e bonita, né? Por sinal, uma gatinha. Aí depois não sei o que aconteceu, que ela havia sumido das redes sociais, não. Havia sumido do X, né? Não sei se ela havia me bloqueado, né? Eu deveria ter checado no meu perfil antes de tecer esse comentário, né? Mas provavelmente, infelizmente, ela havia, né, retirado as suas mamas, né? Para se afirmar ainda mais como homem, né? E, cara, é triste se deparar com esse tipo de situação aí. E a única coisa a qual eu pudesse, né, fazer para tentar reverter a situação seria aconselhá-la, né? Não faz isso, etc e tal. É muito triste isso, cara. Aí tu pega esse caso aqui da Telneco, né, que como eu havia dito, tem diversos problemas, né, em tomar decisões, né, que só afundam ela, né, só afundam a sua vida, né, e, bicho, você fica de mãos atadas, né. Você até poderia ver essa situação aqui e dizer, cara, mas tu não é obrigado a fazer porcaria nenhuma. Em primeiro lugar, ela não é sua parente, ela nem deve te conhecer, de fato ela não me conhece. Mas você nota aí a quantidade de mulheres que querem se colocar como homem, né? E lamenta isso, cara. Lamenta isso, não é algo natural, não é algo normal, né? Você coloca lá um cara que se acha uma mulher, bicho, né? E, inclusive, tão ruim quanto isso é ele querer esfregar na sua cara, né, essa nova condição dele, querer colocar o Estado, né, para te obrigar a aceitar essa esparrela toda, a ponto de você poder ser processado e preso se não respeitar. Aí como é que fica a situação, bicho? Né? Como é que fica a situação? E você nota que a juventude de hoje tá tão ruim, ela tá com a cabeça tão cheia de merda, de que essa coisa da Telneco se colocar como homem, porra, tu pode aventar a possibilidade de que ela teria sido estimulada para tal. Assim como uma jovem lá no Facebook, que era minha colega, né, e tudo, né? É complicadíssimo, cara, você se deparar com isso aí e ficar meio que impotente, né? Como tu disse, provável de tu não ver isso, mas sinto muito por passar por essa situação horrível. Espero que esse pau no cu suma e que tu melhore em relação a tudo isso. Então, tá. Se ele transferir. Eu vou citar outro caso aqui de uma jovem que tá no X também, né? E que se põe como homem trans, né? Se ele transferir o valor de 7 mil da sua conta para ele, usa os dados dele para identificar ele e joga aqui pra gente também. Se ele tem esse comportamento criminoso, imagino que já não fez e você não sabia. Entrei em uma situação parecida e sei bem. A gente queer atrai muita coisa ruim, cara, mas gente ruim, você tem entre essa galera que aí é considerada cis, você tem entre os transexuais também, cara. Pessoa ser ruim, ser mau caráter, isso aí não escolhe sexualidade, bicho. Não escolhe cor, não escolhe nacionalidade, não escolhe classe social, você sabe muito bem disso aí. Então quando até o Neco ela mete essa de não confia em homem cis, pô, ela já está marginalizando uma classe que inclusive, né, uma classe muito maior do que a dela. E como eu havia deixado claro, né, ela se relacionar com a galera trans, se só se relacionasse com esse tipo de gente aí, ela encontraria uma decepção também, né? Melhor, Astel, não te conhecia, mas espero que você melhore logo. Não posso comemorar o problema de alguém que não conheço pessoalmente. Não faço isso com quem conheço pessoalmente, mas você deveria procurar ajuda psicológica. Perfeito.
Mas isso aí ela deveria ter procurado desde quando começou com esse tipo de ideias aí, cara, de querer mutilar os seios, né? Ótima escolha, na moral, só tem cínico nos comentários. Essa Tel aqui, né? Pô, cara, ela havia soltado aqui um post no X semana passada comemorando. Aí você pega como é que essa galera que é meio dodói. Aí você pega como é que essa galera que é meio dodói, ela entra numa espécie de estereótipo também, né? Como eu havia dito, né? Curte League of Legends, não sei se é o caso dessa Tel aqui, né? Mas eu havia dito que boa parte do pessoal que se põe aí como trans joga esse jogo de videogame. E aí ela havia feito um post comemorando que o energético Monster, né? Ele havia diminuído de tamanho. Eu não sei se havia diminuído de preço, certo? Mas de tamanho, né? Ela havia feito aqui um post, né? Cara, o estereótipo nisso tá no fato de que muita gente do dói da cabeça adora essa marca, né? Adora tomar esse energético Monster. Acho que tá até aqui, peraí. Fanboy xixelento, ele dele. Aqui, ela é... Aqui, essa mulher aqui é uma feminazi, certo? É uma feminazi. Inclusive ela havia feito um desenho aqui que teve uma certa notoriedade, tanto pro bem quanto pro mal, aqui no X, onde ela relata ali, né? Ela e o urso devorando o homem que estava sendo assado no churrasco, certo? E isso aí partir daquela premissa, né? De que a mulher, né? A mulher que tem esse pensamento feminazi, né? Ela se sentiria muito melhor, muito mais segura na presença de um urso, né, do que de um homem. Aí, porra, cara, o pessoal detonou ela, cara. Inclusive tem um artista aqui chamado Denis, que eu acompanho, eu sigo ele, que fez diversos cartoons, diversos desenhos aqui, justamente detonando ela a partir, né, desse desenho que ela fez aí, dela e do urso comendo um cara, né? E essa mulher aqui também, né, sem me esquecer de dizer, ela faz conteúdo adulto também, né? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Tá. Ela vende conteúdo e é seguida por uma garota aqui, a qual, né, tá no meu perfil, né? Vou tirar daqui a pouco. É outra dodói da cabeça essa Lupsi aí. Aqui, ó. Aqui, ó, do Privacy. Troféus de 100 mil e 500 mil faturados. Vou ver aqui. E é uma mulher bonita, cara. Não precisava ter... Ó, aqui. Aí. Aqui, ó. Meu Deus, agora existe Mini Monster. Meu sonho se tornou realidade, meu Deus. Ontem já fui ao hospital, tá tudo certinho no lugar. Fui na delegacia, fiz o BO, só falta fazer exame de corpo de delito. Acho que vai dar tudo certo. Irmão, eu realmente não toco nessa seção de comentários nem que me pague. Pelo que minha amiga descreveu, tá pior que o inferno na terra. Vocês são monstros. Obviamente vai ter pronunciamento da minha parte, tá? Cara pegando meu tweet fora de contexto, sendo que ela tá. Isso aqui é outra coisa. Vou postar o vídeo de pronunciamento e ela postou aqui, né? A cara dela tá mais inchada, pô. E ela não havia tomado só um mata-leão. Vamos ver essa porcaria aqui? Pelo que eu... Isso aqui é um vídeo longo, né? Mas eu só vou ver uma partezinha mesmo. Vamos lá, ó.
sobre esse caso. Eu não quero saber. Não precisa. A única coisa que eu quero é deixar tudo claro e assim que tiver tudo resolvido, poder voltar pra minha vida normal. Tudo isso que eu quero. Não precisa fazer vídeo sobre mim, me defendendo ou sendo contra ou explicando sobre o caso, porque já vai estar tudo explicado aqui. Já vai ter tudo nesse vídeo que vocês precisam saber. Ok, é complicado. Caralho, viado, que merda. É complicado, tá tendo que fazer um vídeo de pronunciamento por causa de toda essa merda que tá acontecendo. Em resumo, eu postei nos meus stories recentemente que ontem, dia 27, eu sofri uma tentativa de homicídio do meu ex e ele me roubou 7 mil reais. Cara, é literalmente muita coisa pra falar. Então eu vou tentar gravar tudo em partes, com paciência, com muita calma, para eu não esquecer dos detalhes importantes. Eu vou falar só o que realmente precisa vir aqui na internet. Outras coisas são coisas que devem ser resolvidas na justiça, porque afinal não quero, obviamente, expor tudo que for pessoal meu aqui na internet por conta disso. É paia. Primeiramente, se você tá vendo isso e não tá disposto a entender a situação, ver o vídeo assim por completo, realmente entender o que tá acontecendo, cara, não dê nem sua opinião, que sua opinião simplesmente não vale de nada, não importa. É um caso sério, não é tretazinha de internet, é coisa séria. Então, se você só quiser falar merda e não quiser ser um ser humano decente, fica quieto no seu canto. É literalmente só um pronunciamento que eu realmente preciso fazer por causa de um vídeo também que ele fez. Enfim, eu vou tentar começar desde o início, que é mais ou menos começando de quando eu e Miguel nos conhecemos. É difícil isso, mas eu vou tentar ser realmente o mais breve possível. Mas basicamente eu conheci o Miguel em outubro do ano passado, num evento, e a gente se encontrou novamente num parque, Parque Pedra da Cebola. Tava tendo um eventozinho de Halloween com o pessoal, e eu fui lá pra poder me divertir. Aí eu fiquei conversando com o pessoal, conversei com ele também, e teve até tipo um momento que eu tava gamadinho num cara, que ele era muito bonito, tal, atraente. Tentei conversar com ele, e depois eu descobri que ele tinha 17 anos. Eu, ano passado, tinha 20 anos. Tipo, não é um negócio tão grande, assim, de diferença de idade, mas eu só demonstrei desinteresse completo na hora que eu soube. Eu fiquei, tipo, não quero um cara de 17 anos. Prefiro um cara de mais perto da minha idade, tipo, 19, 20, 21 e etc. E eu comentei isso com o Miguel. Comecei a conversar com ele, que aí a gente foi se conhecendo, e ele falou que tinha 18 anos. Ok, tudo bem. Na época eu era muito bobo, tava começando a viver naquele momento, e eu não tinha noção que o pessoal, tipo, pô, Espírito Santo aqui é pessoal da Rua da Lama. Eu não sabia que o pessoal da Rua da Lama tem essa mania de mentir a idade, tipo, galera de, tipo, que tem 15 anos, 16, nessa faixa, assim, e mente falando que tem 18, 20, por aí. Porque pra mim não faz sentido mentir idade, pelo menos pra mim, eu nunca tive motivo pra isso. Enfim, fomos nos conhecendo, conversando, e demonstrei interesse por ele, etc. E, enfim, eu nem desconfiei que ele, na verdade, tinha 17. Ele mentiu pra mim a idade, falando que tinha 18, mas ele tinha 17. Eu não desconfiei porque, tipo, eu via que ele bebia, usava maconha. Não sei, na minha cabeça, na época, eu era tipo, ok, você tá bebendo, é porque tem 18 anos. Eu vivi numa realidade que, tipo, não passava na minha cabeça que uma pessoa, menor de 18, podia realmente... foda-se. Depois de um tempo, a gente começou a namorar e ele começou a morar no mesmo apartamento que eu, porque ele foi expulso de casa, foi expulso da casa dos pais dele, tal, da família, e deixei ele morar comigo. Por mim tava tudo bem. Ele falou que tava terminando o terceiro ano do ensino médio. Pô, e o pior é que ela não havia perguntado pra ele sobre o porquê do sujeito ter sido expulso da própria casa. Começou mais um erro, né? Mais um erro da Telneco.
Beleza. Estava, tipo, no final, que é normal, uma pessoa de 18 anos tá terminando o terceiro ano do ensino médio. Tinha até uma amiga que tinha 19 anos e a gente estava no terceiro ano juntos. Enfim, aí como ele tava terminando o ensino médio, não podia arrumar emprego, aí pum, ok. Enfim, aconteceu um caso em... E como não poderia arrumar emprego? Pelo que eu sei, existe o jovem aprendiz. Então, até onde eu me lembro, o jovem aprendiz ele poderia englobar menores de 17 anos, ou não. Pelo que eu sei, sim, cara. Pelo que eu lembro, sim. Deveria ter feito uma pesquisa antes de fazer esse vídeo. específico que eu morava eu, Miguel, minha melhor amiga e mais uma menina que aconteceu uma coisa parecida, que ela foi expulsa de casa e deixei ela morar comigo. E essa menina... Pô, e cadê a mãe? Ok, até não poderia ter tido o pai, né? Mas e a mãe? Então como é que vocês faziam para se sustentar? Ok, tá certo que você faz conteúdo adulto, mas e as demais aí? Então é estranho, cara, é complicado. É uma vida bem disfuncional, né? Bem esquisita. Ela é muito, 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 muito mentirosa. Eu acho que, enfim, as pessoas próximas de mim, pessoas mais vão saber quem é. Ela mentia sobre o nome dela, mentiu idade, falava que tinha 20 anos, na verdade tinha 17. Se eu soubesse que ela tinha 17, ela nunca estaria morando lá. Nossa, ela mentia muito, muito, muito mesmo. Nossa, uma das pessoas mais mentirosas que eu já conheci na minha vida. Ela chegou a furtar muitas coisas minhas, tipo roupa, pertences, dentro da minha própria casa. Por sorte eu consegui recuperar, deu uma treta do caralho por conta disso. Depois que isso aconteceu, eu fiquei obviamente muito chateado por conta dela ter mentido assim pra mim, por ter traído minha confiança. E eu tive um momento com o Miguel pra conversar sobre isso, onde eu tava muito triste e falei com ele, cara, se você tá escondendo alguma coisa de mim, você tem alguma mentira, conta agora pra mim que tá tudo bem. Pode... Cara, vocês precisam de uma presença de pessoas adultas, cara. Especialmente essas pessoas adultas aí, até por serem o que seriam, elas poderiam orientar até sobre o tipo de amizade, as quais vocês poderiam ter, Então, tipo assim, pelo que eu havia entendido, ela não morava com a mãe e obviamente nem com o pai. Aí você só vai ter jovens dentro de casa, bicho. Tu imagina uma convivência meio conturbada, Você imagina uma convivência meio conturbada. Ainda mais com gente que mente pra cacete, bicho. O que poderia acontecer de errado, não? Só simplesmente contar pra mim, eu não vou ficar com raiva, eu vou só te perdoar e a gente vai resolver, vai ficar tudo bem, porque, tipo, a gente tá literalmente no iniciozinho, assim, do relacionamento. Aí qualquer coisinha, tipo, a gente conversa, se for algo bobo, a gente resolve. Obviamente, ele mentiu pra mim, falou que não tinha nada, e depois disso, realmente nunca passou na minha cabeça. É claro que ele iria mentir, pô. Até porque, olha só, ele deve ter entendido que, olha só, tô com essa mulher aqui, tô... entre aspas, comendo de graça, porque eu vou revelar que eu sou mais novo do que ela, Então, bicho, é meio triste, cara. De qualquer forma, é meio triste você ouvir esse relato, e, cara, eu não quero ser repetitivo aqui. Você pega a trajetória de vida dela, o que ela demonstra para as pessoas, cara, não é alguém qual você deveria, digamos assim, sustentar a carreira dela de influencer, cara. Você endossar as porcarias às quais ela faz. Não, você deveria fazer o contrário, completamente o contrário. E no meio disso deveria ter também a presença de gente mais velha, tutelando essa menina, porque, pô, cara, de qualquer forma, por mais que ela tenha uns 20 e tantos anos, é só uma garota. É só uma garota e só tá fazendo merda na vida dela.
a possibilidade de que ele estava mentindo a idade para mim. Também porque ele, antes de se mudar, ele tinha sido assaltado há um tempo atrás, perdeu a carteira, que tinha o RG dele. Então não tinha nem como eu só pegar o RG dele e ver a data de nascimento. Nunca tive acesso a nenhum documento. Que também realmente foi muita irresponsabilidade minha, eu não vou mentir. Mas enfim, eu vou direto ao ponto. Depois de um tempo, eu cheguei com ele, conversei sobre criação de conteúdo adulto juntos e ele concordou. E eu literalmente insisti para que ele não aceitasse, porque eu falei para ele todos os pontos negativos de fazer isso, a questão de que isso é irreversível, ele vai estar se expondo, que pode estragar a vida dele, uma hora amigos e familiares vão saber. Mas esse foi o mesmo conselho qual você não exerceu para si mesma. Qual o problema que você tem de arrumar um emprego assim como qualquer outra pessoa? Qual seria o problema, bicho? Qual seria? Etc. Tem um monte de ponto negativo. Expliquei tudo certinho pra ele. E mesmo assim ele falou que não, tudo bem, eu faço isso com você, eu não me importo com essas coisas, eu estou disposto a lidar com as consequências. E aí eu resolvi esperar mais um tempo, uns dias, a gente continuou conversando até que eu vi, tipo, não, tudo bem, se você realmente aceita fazer isso, então vamos fazer. E a gente realmente produzir conteúdo juntos. E acabou que em fevereiro desse ano, meu amigo foi em busca assim dos dados do Miguel e descobriu que ele era menor de idade. E a primeira coisa que ele fez foi conversar comigo pra saber a verdade. E aí assim que eu soube, obviamente foi um choque do caralho. Ele contou pra mim, pra minha melhor amiga que tava morando comigo, e foi um choque, porque a gente realmente não fazia ideia, tava tipo tudo muito bem, tava tudo dando certo, e de repente isso, tipo, que merda, cara, que merda. Óbvio que apesar de ter sido obviamente culpa dele por ter mentido pra mim sobre isso e ter aceitado fazer conteúdo mesmo sabendo que é literalmente crime, que isso poderia simplesmente foder com tudo, ele mesmo assim fez. Eu realmente não sei o que passa na cabeça dele pra achar que tava tudo bem fazer isso. Ele achou que só porque ele ia fazer 18 anos daqui um tempinho, tava tudo bem. Enfim, aí assim... É a porcaria de um jovem inconsequente, pô. E como você havia dito, né? Você morava com uma amiga sua que mentia pra cacete, né? Então, talvez, né? Um moleque poderia já deixar claro de que, pô, eu faço tão merdas quanto essa mulher aí, né? Ela mente pra cacete, eu também minto. E mentiu num ponto, né? O qual você tá colocando aqui, né? Como bastante importante, né? Que poderia sim ferrar tanto você quanto ele. E aí eu acho que no caso poderia ferrar mais você, né, já que você é maior de idade, né? Você escolheu lidar com esse tipo de gente, pô. Sacou? O ideal... Não, isso aí eu vou falar daqui a pouco. Você poderia ir pra cadeia por conta do que havia feito junto com esse moleque aí, pô. Que meu amigo me conta isso, eu não acho que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu só peguei e excluí tudo. Eu só peguei e excluí tudo. E fui tirar satisfação com o Miguel sobre isso. Teve toda uma discussão, teve ele ameaçando de cometer suicídio caso a gente terminasse. Daí a gente só deu um tempo pra poder pensar melhor nas coisas. Enfim, aí depois a gente acabou voltando. Foi realmente um relacionamento cheio de mentiras e manipulações. Eu admito também que eu obviamente também não fui uma pessoa muito boa no relacionamento, porém isso é algo mais pessoal e que não envolve toda essa treta. Obviamente eu não vou estar expondo coisas assim
na internet. Teve coisas ruins de ambos os lados, só que um acabou sobrepondo o outro, no caso, Miguel. Enfim, foram acontecendo muitas coisas ruins. A gente terminou 2 vezes e quando a gente terminou definitivamente, ele começou a se mostrar uma pessoa cada vez mais agressiva, cada vez mais rude. É complicado porque ele foi expulso de casa, não tinha pra onde ficar. Deixei ele morar mais um tempo pra poder se estabilizar. Tem um ponto, acho que importante, que ele fez o vídeo de pronunciamento dele também. Cara, vendo assim de fora, como ele se estabilizaria, né? Sem arrumar um emprego, sem arrumar alguma ocupação? Não teria como. O ideal seria ter enxotado isso, nem ter aceitado ele entrar na sua casa, né, estando na situação em que estava. O ideal também, ainda mais, né, seria você nem ter se relacionado com essa espécie de gente, pô. Né? Que foi inclusive cheio de mentiras. E tem uma parte que é meio que verdade, mas não entendo por que eu seria um vilão por conta disso. Que foi basicamente ter uma época que eu queria muito terminar com ele, só que eu tinha medo e preocupação, medo dele expor tudo aquilo, mesmo dizendo que nunca faria isso, porque ele sabe que isso estragaria com a minha carreira. Então ele realmente fala pra mim: não, nunca vou fazer isso com você, eu sei que isso estragaria a sua carreira com a internet e tal, eu sei que você trabalha com isso, é um trabalho honesto, eu nunca faria isso com você. E agora olha só, né? Enfim, eu tinha um plano bobo, porque ele queria muito se mudar pra São Paulo. Eu odeio São Paulo, não gosto daquele lugar, mas ele... Caralho, mais um aqui nessa cidade de merda toda degenerada, cara. Mais um aqui pra São Paulo. Queria muito se mudar pra lá. Eu acho que, tipo, na época eu ficava, tipo, nossa, vai ser muito bom pra você. Você vai arrumar um emprego foda lá, vai ter amigos, etc. Eu te ajudo. Eu realmente estava disposto a ajudar ele, tipo, com, por exemplo, calção, aluguel, móveis, etc. Pra ele poder se estabilizar, arrumar um emprego, ter um teto e ter comida, não passar dificuldade. Daí eu queria que isso acontecesse pra que ele ficasse lá de boa e eu terminasse com ele enquanto ele estivesse lá em São Paulo, que aí eu não ia ter nenhum peso sobre... Caraca, já é como se fosse praticamente uma mãe pra um... Ai. É brincadeira, cara. É brincadeira. Aí a gente volta pra aquela pergunta: por que esse moleque havia sido expulso pela própria família de casa? Né? E era a família quem deveria fazer tudo isso aí, dar esse suporte pra ele. Certo? Minhas costas, porque ele ia estar lá com teto, comida, sem nenhuma preocupação, e eu ia poder terminar sem ter que me preocupar com nada, porque, tipo, agora tá de boa, ele não vai precisar morar de favor em lugar nenhum, eu não vou ter mais que cuidar dele, porque, basicamente, ele nunca arrumou um emprego, nunca ajudou financeiramente, eu sempre cuidei de tudo na questão financeira, tudo. Enfim, ele descobriu esse plano, assim, que eu tive, porque eu tava bêbada numa festa de aniversário com minha amiga e comecei a mandar áudio pra alguns amigos meus conversando sobre isso. E quando eu cheguei em casa, ele pegou meu celular escondido e viu todas as mensagens, todas. Tanto que depois eu acordei, eu acordei e eu sabia que ele tinha feito isso, porque eu até cheguei a ver ele com o celular na mão e eu comecei a me tremer de medo. Eu achei que, sei lá, ele poderia me bater ou me matar por conta disso. É que, por conta das vezes Peraí. Áudio enviado a um amigo após Miguel pegar o celular no dia do aniversário. Agora ela vai pro céu dos gatinhos. Fica bem, Theo, fica bem, você já sofreu muito, agora foca na gatinha. Depois você se resolve com o Miguel. Tá. Beleza. Tipo, é complicado. Não, sei lá, desculpa, eu também vou sair hoje. E também tem a questão que a gente pegou o meu celular de madrugada e viu todas as minhas mensagens, não só com vocês, quantas pessoas também.
sei lá, eu tô tudo fodido. Até de madrugada eu até fiquei tremendo de medo. Eu fiquei com medo dele só querer me bater ou me matar ou coisa do tipo, sei lá. Sabe como que homem não é imprevisível. Eu também tenho sido idiota também. Porra, mano, é foda, é um negócio que eu realmente fico muito chateado, tipo, depois ele... Enfim, eu conversei com ele sobre isso, eu tô no aniversário da Lala, eu conversei com ele sobre isso, ele falou, não, se acontecer tal coisa, vai ficar tudo bem, eu falei, vou fazer faculdade e tal, vou te ajudar. Não, cara, vai se fuder, na moral, vai tomar no meio do seu corpo. Eu esqueci de mandar mensagem com o advogado, mas eu vou mandar. Mas é um dos motivos que eu vou chutar ele de casa, mas, tipo, chutar entre aspas, né? Porque, tipo, eu vou meio que ajudar ele a ir pra São Paulo, etc. Eu vou fazer aquele lance que eu te falei, de terminar com ele quando ele já estiver lá, depois de um tempinho. Ai, nossa, tipo, as coisas tá até que bem de boa, morando eu e ele, a gente tá se dando bem, a gente tá cuidando do imposto. O único problema é isso mesmo. Nossa, fiquei muito puto quando ele fez aquilo, mas não resolvi nem falar nada, que eu nem lembro a situação que tava. Quando a gente tava em São Paulo, eu tava estressado, não tava aguentando mais nada, eu nem falei nada. Mas, pô, o que me irrita muito, muito, muito mesmo é que ele diz que é mais responsável do que eu. Só que, como eu já falei, eu não sei debater direito, minha memória é horrível, minha dicção é uma bosta. Aí, tipo, qualquer um que for debater comigo vai ganhar, porque eu não sei falar direito, não lembro as coisas que eu tenho que falar, só lembro, tipo, horas ou dias depois o que eu deveria ter dito. Aí ele fala, não, eu sou mais responsável que você, o cara disse, aí eu tento falar alguma coisa e ele rebate com outra. Só que aí, tipo, eu fico parecendo ridículo. E ele fica parecendo certo da situação, não tem nada que eu possa fazer. Mas, tipo, tanto eu quanto você, provavelmente ele também sabe que ele não é mais responsável do que eu, só pela essa merda que ele fez também. Puta que pariu. Caralho, velho, tem que lidar com todas essas coisas. Tem que lidar com literalmente tudo, questão de financeiro. Questão de financeiro, emocional, gerir as redes sociais, tudo. E ele age como se não fosse nada, né? Ele age como se o que eu estivesse fazendo só um trabalho normal, não nada demais. Porra, velho, tem que me esforçar demais. Vai tomar no curso, desgraçado. Não posso pirar pra ele ir embora. Puta que pariu. Nossa, no melhor de tudo é que, como ele já sabe que eu não sou de mandar mensagem, de responder, ele vai estar lá em São Paulo, mal vou mandar mensagem, tipo, às vezes ele vai mandar eu responder normal, e ele vai tipo, tá bom, normal. Quando a gente vê se pessoalmente vai ser diferente, mas a gente não vai se ver pessoalmente. Não, e o pior é que, como vocês devem ter sacado, essa mulher tava ajudando ele por medo, cara. Por medo. Sendo que se eu tivesse lá, cara, cara, eu não sei o que eu faria com esse moleque aí, cara. Certo? Eu não sei o que eu faria. Se fosse na mão, cara, ia acabar com ele, bicho. Ia acabar com ele. Ia acabar com ele. Mas vamos continuar. Complicado. Depois de tudo isso, terminamos, certo? Eu deixei ele continuar morando comigo, porque não tinha pra onde ir. Eu cheguei a expulsar ele de casa por conta de uma briga muito feia que tivemos, que ele me humilhou, me xingou pra caralho, por conta de outras pessoas que eu tive relação depois da gente terminar. A gente terminou e ele ainda sentia ciúmes. Ciúmes, tipo, você se vê, sempre teve ciúmes, muito ciúme de mim. E basicamente começou a me xingar de puta, descredibilizou meu trabalho, que antes ele sempre apoiava, sempre falava bem. Aí ele, enfim, foi uma briga muito feia, a gente gritou pra caralho. E cara, eu vou ter que ir pra outro lugar aqui porque tá ventando pra cacete aqui, tá tendo barulho pra cacete também. Então vou andando e vou ouvindo.
Ele foi embora da minha casa, que eu expulsei ele, levou as coisas dele e ainda por cima levou coisa minha, roubou meu skate, roubou uma camisa muito cara minha, nem lembro se tinha mais alguma coisa. E deu muita treta por conta disso. Tive que ir atrás, tipo, de pegar o contato da mãe dele pra ver se ele me devolvia as coisas. Foi um inferno. Ele devolveu minhas coisas com o tempo. Mesmo depois de toda essa merda, o idiota aqui, filho da puta burro do caralho, deixa ele voltar a morar comigo porque eu fiquei com dó que ele não tinha mais lugar pra ficar, porque ele tava morando. Então, eu acho que isso aqui poderia se encaixar em independência emocional, né? E você nota também que não é necessariamente porque ela gosta dele não, cara, né? De favor na casa de um amigo e não tinha mais condição de deixar ele lá e falou, deixa eu ficar 3 dias aí, por favor, eu vou arrumar outro lugar pra ficar. E eu fiquei tipo, tudo bem, só 3 dias, não foram só 3 dias. Foi recentemente, né, a gente começou a ter muitas brigas essas semanas e eu não sei, acho que pode ser por conta do meu autismo, estresse, muito estresse. E esses tempos tô muito mal mesmo. Eu tô tendo crise direto. Muitas vezes eu fico, tipo, sem conseguir falar. E, enfim, eu tenho essas crises e eu também acabava, tipo, tratando ele meio mal, tipo, verbalmente, tipo, de... Como eu posso explicar? Acho que o melhor exemplo é o que aconteceu recente, que foi ontem, dia 27, que eu acordei, eu tava me sentindo extremamente mal, muito ansioso. Acordei e fiquei respondendo ele seco, e ele chegou, tipo, eu me sentei e ele chegou e insistiu assim pra tentar conversar, pra tentar resolver isso, só que eu realmente não queria conversar sobre, muito também porque ele sempre só piorava a situação, sempre só me fazia me sentir mais mal ainda. Foi só insistindo pra conversar, mas eu não queria conversar. Eu tava mal, eu não queria, eu tava simplesmente calado e só, enfim, eu só falei tipo, não quero conversar, por favor, me deixa quieto, me deixa em paz. E, enfim, tipo, isso foi na sala, eu tava sentado assim na cadeira, ele sentado na outra cadeira, e eu queria me levantar pra ir no quarto, pra poder ficar sozinho. Então, tipo, eu olhei pra ele e só, tipo, pedi licença pra eu poder passar. E aí ficou, tipo, não, se mexe, por que não? Porque ele não queria dar licença. Eu tive que pedir várias vezes, por favor, me dá licença, por favor, me dá licença, eu quero passar, eu quero sair daqui, por favor, eu quero sair daqui. Eu estava quase surtando, querendo só, tipo, levantar e ir pro quarto, ele não deixando. Então eu tive que, então só decidi eu passar por debaixo da mesa pra poder ir pro quarto. E ele, enquanto eu tava passando por debaixo da mesa, ele simplesmente me chuta, por motivo nenhum. Eu nem falei nada. Aí, ok, eu chego no quarto e fico chorando um tempo. E pego meu celular pra poder me distrair. Ele chega e agacha perto de mim e continua insistindo pra tentar conversar, pra tentar resolver isso, sabe? Tipo, com aquela voz mansinha. E eu continuo dizendo que eu não quero conversar, que eu quero que ele me deixe em paz. E é incrível, sabe o que ele faz? Ele pega o celular da minha mão, ele simplesmente arranca o celular da minha mão. E nessa hora meu sangue ferve, eu começo a surtar, porque ele já tinha o costume de olhar meu celular quando a gente estava junto. E mesmo depois de separar, ele ainda assim quer invadir minha privacidade. Aí eu surto, eu começo a gritar muito alto com ele, brigando com ele pra ele me devolver o celular, pra ele me deixar em paz, pra ele parar de fazer essas coisas. E eu chego, tipo, a empurrar ele e tal, tentar pegar o celular à força, é claro. E depois de muita gritaria, eu faço, tipo, me devolve. E sabe o que ele faz? Ele pega, ele, tipo, vai colocar, ao invés de só devolver, né? Não, ele pega só e taca no chão. Ele pega meu celular e taca no chão com força pra poder quebrar a porra do meu celular. Que por sorte, eu não sei como é que essa merda não quebrou também. Esse celular é um tijolo. Enfim, acabou quebrando. É um modelo de celular que vem com uma caneta por dentro. Quebrou a caneta no meio, ficou metade da caneta pra dentro e metade ficou pra fora. E depois que ele jogou o celular no chão, eu
surtei mais ainda, fiquei puto pra caralho. E a briga começou a escalar muito mesmo. E ele chega a me empurrar e começa a me xingar e me humilhar, falando que meu trabalho não é digno, que eu nunca soube que é trabalhar de verdade, que a única coisa que eu preciso fazer é tirar foto da buceta e mandar pros outros pra poder ter o que comer. Então, que olha que engraçado, Quando eu tava sustentando ele, né, que ele não é desempregado, nunca ajudou em nada, questão financeira, nunca fez porra nenhuma. Quando eu tava sustentando ele, pagando... morava aqui comigo, né? Pagava alimentação, dava roupa, dava um monte de coisa, até coisa cara pra ele, até coisas bobas. Eu literalmente pagava tudo pra ele. Aí tava bom, né? Tava bom enquanto eu pagava as coisas pra você. Mas aí agora você diz que meu trabalho é indigno, que eu sou um lixo, que eu sou depósito. Porra, ele literalmente me chamou de depósito. Mano, como é que pode uma coisa dessa, cara? Aí durante a briga eu fui falando com ele que ele não era obrigado a estar comigo, que ele ficava insistindo falando que se importa comigo, que se preocupa. Eu falei que ele não é obrigado, já que ele acha que eu sou um depósito, né? Que eu não sirvo pra nada, que eu sou um lixo, nunca trabalhei de verdade na vida. Não precisa ficar comigo se você acha isso, tipo, vai embora, você não é obrigado. Enfim, obviamente eu falei isso gritando, né? Brigando com ele. E chegou um ponto que eu não aguentei mais tanta humilhação e expulsei ele de casa. Tipo, falei, vai embora daqui, não quero você dentro da minha casa. Tipo, só sai que eu mesmo vou arrumar suas coisas. Tipo, eu falei assim com ele, tipo, eu mesmo vou arrumar suas coisas e te entregar depois. Porque eu literalmente só queria que ele saísse de dentro de casa. Ele já estava apresentando comportamentos agressivos antes, principalmente na noite anterior, que a gente também teve briga, e ele ficou simplesmente batendo as portas. Já teve outros comportamentos agressivos antes também, tipo de dar soco na parede, soco na porta, quebrar coisas. Até quebrou presente que ele deu pra mim, que eu mantinha guardado. Enfim, e foi na noite antes disso acontecer, ele disse a seguinte frase, de que como ele não pode me bater, então ele desconta a raiva nas coisas. Que afinal, o que eu prefiro? Que ele me bata ou desconte nas coisas, né? Isso aí já é uma red flag do caralho. Quando ele falou isso, eu já fiquei, tipo, já veio um alerta, assim, na minha cabeça, tipo, caralho, vai dar merda. Puta que pariu. Expulsei ele de casa e tal. Falei isso com ele. Ele pegou as coisinhas dele, tipo, a bolsa dele, celular, alguns acessórios. Eu fiquei, ok, ele só tá pegando as coisas básicas e vai sair. Só que aí ele pegou a chave de casa e colocou no bolso. E eu já fui logo questionar, tipo, por que você pegou a chave? Você falou, vou voltar depois, né? Tá de sacanagem, né não, bicho? Tá de sacanagem. E o pior, diante dessas demonstrações todas, você não chamou a polícia pra ele, pô? Você não chamou, inclusive, né, ele sendo um menor de idade, pô, você deveria chamar o pessoal do conselho tutelar, né não? Porque de qualquer forma, né, esse moleque aí, ele tem paz. Você havia dito no começo que ele havia sido expulso de casa, pô, então você deveria chamar justamente os responsáveis dele, né? Não é porque ele saiu de casa que ele tá, literalmente sem ninguém, não, porra, tem os pais dele, né? Então, tipo assim, eu entendi, não vou falar que você é meio avoada, não, mas você se apegou muito ao sentimental, eu até entendo que você é uma mulher, né? Então, naturalmente, a gente já poderia esperar, né, que teria, né, esse viés um pouco mais emocional, né? Porra, você, como eu havia dito também, né? Você sustentou o cara, né? Você teve lá a ideia de colocar o moleque para ir para São Paulo, né? Já que ele quis ir para São Paulo, e aí sim, quando ele se sustentasse lá, né? Quando ele estivesse estabelecido, você iria terminar com ele, né? Pô, se você tivesse contatado os pais dele, o conselho tutelar, ou então a polícia, pô, nada disso aí iria acontecer. Não iria escalar para esse tipo de situação toda, né? Mas é claro, vou falar aqui, né, pela segunda vez, é claro que isso aí não justifica o que você havia passado nas mãos deste merda, né? Vamos lá.
falei, não, você não vai voltar. Eu já falei que eu vou arrumar suas coisas e vou te entregar depois. E eu realmente iria arrumar as coisas dele e entregar depois. Eu não sou um filho da puta desgraçado que fica com as coisas dos outros, diferente dele. Aí eu comecei a brigar com ele pra ele me devolver a chave. Gritei bastante pra ele me devolver. E então... Calma. Eu acho que é porque foi aqui mesmo no quarto. Eu vou tentar demonstrar como que foi pra ficar o mais nítido possível. Ok, aqui tá bem bagunçado, obviamente. Tipo, tava diferente antes, mas enfim. Ok, dá pra ver, tem minha cama aqui e tem esse espacinho aqui. Ele veio aqui e jogou as chaves no chão com força, tipo, tanto que até tem uma tagzinha dela que quebrou. Ele jogou a chave no chão com força e ela simplesmente, tipo, sumiu pra algum cantinho. Ele bem aqui. Ele tava bem aqui e aí jogou a chave. Aí eu falei, por que você fez isso? Não sei o quê. Tipo, cadê a chave? Tipo, pra onde que ela foi parar assim no chão? Aí ele falou, procura aí. Esse mês que pega e dá um mata-leão e eu perco a consciência. Aí eu E o pior é que em relação ao mata-leão, ele poderia ter te matado, né? Você teve, entre aspas, sorte de ter apenas perdido a consciência, né? Então, vamos lá. Enfim, eu acordo deitado aqui no chão. Acho que... Calma. Só explicando as lesões, tipo, após o mata-leão, eu não sei se ele deixou eu cair de propósito ou não. Acho que isso nem importa. Mas, enfim, eu caí e meu corpo, ele tombou aqui pra cama. Só que, tipo, minha cabeça deve ter, tipo, batido aqui assim. Não sei, tipo, a lateral do meu corpo. Foi pelo menos o que ele disse depois que eu acordei. Que eu perguntei, tipo, o que aconteceu, porque que aconteceu com o meu rosto. Faz sentido, tipo, meu corpo tá machucado só de um lado. Cara, é muito bizarro essa sensação. Porque, tipo, eu perdi a consciência e eu não sei por quanto tempo eu fiquei apagado. Eu perguntei pra ele, mas não sei nem sequer se era verdade o tempo sem que deu, mas foi, tipo, menos de 10 minutos. Eu só sei que parecia que eu tava acordando de um sonho muito estranho. Parece que, tipo, aquilo nem tinha acontecido de verdade. Mas aí começa a vir uma dor muito forte na minha cabeça, tipo, e eu sinto ao mesmo tempo que eu tô sendo sufocada. Eu tenho certeza que nesse momento, assim, enquanto eu tava recuperando a consciência, ele pegou o travesseiro e, tipo, ficou pressionando, assim, contra a minha cabeça, tipo, porque eu sentia que eu tava sendo sufocada. E, nossa... Eu comecei a gritar muito, desesperado. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu só sei que eu gritei o máximo que eu pude. Até que ele realmente me acordou. Eu tava com tanta dor. Eu acordei com ele em cima de mim, com meu celular na mão dele. Eu não consigo nem lembrar direito as coisas que ele falou comigo, só sei que eu tava implorando, assim, pra ele não me matar. Eu lembro que ele até chegou, tipo, a pegar o travesseiro de novo pra me sufocar. Acho que era, não sei, pra me fazer calar a boca, coisa tipo. Eu tenho certeza que ele ia me matar esse dia. Mas dá pra ver que ele se arrependeu no meio do processo, ou sei lá, cara. Ele ficava colocando a mão no meu pescoço. Eu não consigo nem lembrar direito se ele chegou a ameaçar de me bater ou coisa do tipo, mas, nossa, foi
medonho. E ele ficava falando coisas tipo, eu não queria fazer isso com você, praticamente chorando, assim, tipo, arrependido. Uma pessoa que ficava praticamente se gabando por nunca ter levantado a mão pra mim. Vivia dizendo, tipo, eu nunca levantei a mão pra você, eu nunca faria isso. E obviamente, chega nesse ponto, ele me obrigou a desbloquear meu celular, olhou todas as minhas conversas, continuou me humilhando por conta de pessoas que eu fiquei, mesmo depois de ter terminado com ele, e depois ele me obriga a colocar a senha do banco. Eu não faço a mínima ideia o porquê que ele fez esse malabarismo com o Pix, mas tipo, ele simplesmente sacou 16 mil pra minha conta de pessoa jurídica. Aí ele pegou esses 16 mil e mandou direto pra conta dele. Depois da conta dele, ele mandou 9 mil pra minha conta do Inter. E, ok, ele basicamente ficou com 7 mil reais. Eu não sei nem o que ele tinha na cabeça pra estar fazendo isso. Basicamente, ele me roubou 7 mil reais. E o que ele disse foi que ele ia usar esse dinheiro pra comprar uma arma de fogo e tirar a própria vida. Enfim, ele já ameaçou de cometer suicídio várias vezes. Eu não acredito que realmente vai fazer isso. E ameaçou. E ainda assim você tava continuando com o maluco, ou ele começou a demonstrar esse tipo de coisa aí quando ele passou a ser agressivo e tal? Dizendo que ele contratou uma pessoa, acho que um traficante, pra vir atrás de mim caso acontecesse alguma coisa com ele, caso eu contasse isso pra alguém. Aí, obviamente, eu tive que mentir, falando, não vou contar pra ninguém, não sei o que, obviamente, pra não... Isso aí era blefe dele, pô. Morrer, né? Não. Isso aí era blefe dele, ele não iria fazer isso, né? Como todo covarde fracote, ele não iria fazer isso, né? Até porque esse maluco aí, ok, você até poderia dizer, né, você que tá vendo esse vídeo, até poderia dizer, mas acontece que mesmo assim esse maluco, pô, você sabe muito bem que tem muita gente oportunista, né, que quer ganhar dinheiro fácil, né, e tudo mais, né? Algum traficante aí poderia, assim, aceitar a proposta dele, mas, cara, do que eu havia acabado de ouvir aqui, o que ele havia soltado, se isso realmente havia sido verdade, seria blefe, cara, puro blefe dele. Ora, foi muito estranho depois. Uma pessoa que literalmente tá tentando me matar fez isso comigo. Nossa, é verdade. Chegou até eu tenho esses dentinhos de resina, de dentinho de vampiro. Quebrou meu dente, minha língua também, aqui do lado. Acho que eu mordi, não sei, mas nossa, tá dando demais. Minha mandíbula dói. Machucou. Nossa, velho, eu tô com um roxão aqui na coxa. Quando dá queda, tem um roxo aqui. Não sei se dá pra ver direito. Enfim, foi muito bizarro. Uma pessoa tá tentando me matar do nada, tipo, age como se estivesse querendo me ajudar, estivesse preocupado. Ele me ajuda a levantar, apesar de eu implorar pra ele não encostar mais em mim, que eu ia me levantar sozinho. E quando eu percebi, tipo, eu tava literalmente todo mijado, que é normal de acontecer quando a pessoa perde a consciência. Eu tive que me trocar e ele falou pra eu deitar na cama e ficar quietinho, não fazer nada. E a única coisa que eu conseguia fazer era ficar chorando. E toda hora ele ficava tipo, para de chorar, para de chorar. E chegou a me dar remédio e água pra eu poder tomar, remédio pra dor, enquanto ele arrumava a mala dele, as coisas certinho pra ele poder ir embora. Aí lá, acho que foi. Eu tenho o horário certo. E provavelmente esse merda tá aqui em São Paulo. Muito que provavelmente. Tinha verdade, tava na gravação da câmera do condomínio. Ele saiu às 2h08 que ele chamou um Uber pra ir embora. Assim que tudo aconteceu, tipo, assim que ele foi embora, eu fui pro andar de cima pedir ajuda pro vizinho, porque eu não sei, na hora eu tava com muito medo de fazer ligação. Não chamou a polícia, nem nada? Mandar mensagem pelo meu celular, porque pelo jeito que ele falou é como se tivesse colocado alguma coisa no celular que desse pra ele ver registro de mensagem ou coisa assim, mas idiotice, nada a ver. Eu fui até o vizinho e mandei mensagem diretamente pra minha melhor amiga de confiança e pro meu outro melhor amigo também. E a polícia, porra! Deixa eu ver aqui. Conversa da minha amiga com um amigo próximo do Miguel.
Você já ficou sabendo? Eu acho. Sim, fiquei. Você que é amigo dele, aconselha a não fazer besteira, por favor. Desculpa a demora para responder, estava trabalhando hoje. Ninguém quer que isso acabe em tragédia. Ele não tá nem me ouvindo mais. Complicado demais, sumiu, não falou nada. Falou que só tinha que fugir e tal. E acabou que eu tenho até o comprovante mostrando que a conta dele me mandou 16 mil. Ele fugiu. Aí meus amigos, eles já vieram direto pra minha casa, tipo, demoraram assim pra chegar, mas viram a situação que eu tava, enfim. E na hora eu já chamei um cara pra trocar a fechadura, coisa mais inteligente se fazer, eu chamei a polícia, expliquei a situação, aí eles chegaram, meus amigos chegaram na hora que a viatura chegou. Enfim, aí eles ficaram pra cuidar da minha casa, eles limparam aqui tudo certinho, ficaram pra cuidar das minhas gatas, enquanto a polícia civil me levou pro hospital, fiz os exames, por muita sorte, tipo, tá tudo certinho, não sofri nenhuma lesão grave, e depois fui pra delegacia, fiz o boletim de ocorrência, pedi por medida protetiva, e hoje de manhã fiz exame de corpo de delito. Depois eu tenho que ir acompanhando o caso direitinho na delegacia pra ver tudo certinho. Por enquanto, o Miguel, ele segue foragido e eu tenho medo, mas por sorte eu tenho meus amigos que estão aqui em casa comigo para poder me proteger do que puder acontecer, porque eu sei que tem doido para tudo e vai ter gente. E os seus pais? O interessante é saber, né, sobre por que você não entrou em contato com seus pais, pô. Porque eu creio que seu pai e sua mãe não estão mortos. Por mais que você tenha se separado deles, né, pelo que eu havia entendido desde o começo, né, porra, eles não estão mortos. Eu acho que, por mais que vocês não tenham uma relação boa, né, isso aqui eu estou vendo de fora, eu não sei o que de fato havia acontecido. Vendo isso aí, creio que alguém da sua família, não precisa ser necessariamente os pais, né, poderia fazer alguma coisa, cara, poderia se compadecer, te dar algum suporte, né, porque você já mostrou por A mais B que é uma pessoa que, ok, por mais que tenha aí ganhado dinheiro com conteúdo adulto, né, que está, né, se sustentando aí sozinha, né, falta um suporte um pouco maior, né? Vai querer me causar mal em nome do Miguel por eu ter exposto isso na internet, porque é óbvio que eu ia expor isso, cara, porque eu sei como é que é complicado essas coisas assim de denúncia, porque demora, etc. Então eu resolvi obviamente postar para as pessoas ficarem cientes disso, principalmente amigos dele, saber que na verdade ele é um agressor e ladrão. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que depois que a gente terminou de vez, teve toda aquela discussão que ele roubou minhas coisas, foi embora. Depois disso ele basicamente ficou me stalkeando, ficava me vigiando sempre. Eu tava com os meus amigos em casa, às vezes eles iam lá embaixo e via que o Miguel tava do outro lado da rua, olhando assim pra poder saber o que tá acontecendo. Meus amigos até ficaram com medo do que ele queria fazer. Pô, você chamou a polícia e a polícia não entrou em contato com os pais desse moleque aí, não? Eu acho que, cara, eu acho que enquanto autoridade, né, eles poderiam, né, tentar alguma coisa relacionada a, pô, a gente vai procurar esse moleque aí, né, já que ele não, né, talvez não estivesse aqui em São Paulo, né, poderia estar lá em, o que? Eu acho que foi, cara, eu não lembro se era Vitória ou era Vila Velha, né, o lugar onde ela mora, mas já que ele tá nos arredores, porra, por que não faz uma varredura? Procura esse maluco aí, pô. Certo? Procura esse maluco aí porque, já que ele tá na região, o que impede, né, dele continuar stalkeando essa garota aqui? Hã? Peraí. Vamos lá. E todo lugar que eu ia, tipo, por exemplo, pai do LGBT, festa, coisa do tipo, ele magicamente aparecia, mesmo eu sem avisar.
Ele sempre tava lá, e quando ele tava lá, ele ficava o tempo todo sempre me vigiando, pra saber o que eu tô fazendo, etc. E eu lembro que teve uma vez que ele ficava toda hora puxando, querendo conversar, mas eu não queria. Aí ele ficava sempre forçando proximidade, eu me afastava e não adiantava nada. E até, tipo, ele mesmo admitiu pra um amigo meu, falando que eu pedi pra uns amigos meus ficarem vigiando o Theo e me dizer se vai ficar com alguém ou coisa do tipo. Teve outras vezes que ele mesmo me contou que tinha amigo dele mandando mensagem: Theo levou tal pessoa pra casa dele. Theo tá fazendo não sei o que, Theo tá não sei O que impede desse maluco aí acabar te matando, pô? Você tem que se preocupar, em primeiro lugar, na sua vida e querer perder esse maluco, pô. Não pode, o quê? Não tô falando que você deveria ficar em casa o dia inteiro, mas, porra, tem que pressionar, tem que mobilizar a polícia pra procurar esse cara, cara. Procurar esse cara, inclusive, né, dar uma dura nos amigos dele. Porque, pô, se os amigos dele estão ajudando ele, inclusive esses amigos aí estão livres, leves e soltos, porra, eles têm que ser pressionados, cara. Né? E como eu sei que são um bando de adolescente frouxo, fraco, porra, qual seria o impedimento da polícia em relação a apertar justamente esses malucos aí? o que, não sei o que lá. Mano, isso é bizarro pra caralho. Vai tomar no cu. Pois é, bicho. Na hora foi muito estranho. Aí então eu sei que o moleque, né, ele fez um vídeo, né, contrapondo, né? Uma coisa que é muito Peraí. não, que a gente não pode deixar de fazer, né, Bote? Torta, 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 torta. Esse ano a torta é no link. Vamos lá, quem quer dar uma tortada no link? R$50. Quanto? Vamos lá. Como o nome diz, né, Fur Fest, né, é um evento, né, daquele pessoal ali que se faz de furry, aquele pessoal meio doente que utiliza fantasia, fofinha de gato, de cachorro, né, e tudo mais, né? Mais um item para cair no estereótipo da Telneco, né? Vamos à contagem, Del. Em 5, 4, 3, 4, 5. O tempo tá quebrado, gente. Sai, eu tô brincando. 3, 2, 1. Aqui, homem não chora, Theo. Arrume um 38 velho e defenda a sua honra como homem. Aqui, nossa, mas vocês são tão coitadinhos, né? Quanto sofrimento que os homens... Cara... Não é nem pra responder esse tipo de coisa, cara. Quanto sofrimento os homens vivenciam, cara. Não fosse o sofrimento do homem, você sequer teria 10% do conforto o qual você desfruta hoje. Sacou? Esse mundo aqui foi forjado por sofrimento, por sangue e suor de homens, né? Você está justamente aproveitando toda essa situação aí, né, que a sociedade ocidental atual propõe, né, te dá por conta do homem, cara, por conta da ação do homem no mundo, né? Então, bicho, a verdade, a culpa é do machismo que vocês... inclusive, falando de machismo, né? É por conta do homem machista que você tem esse conforto todo também. Ou seja, você sofre as consequências do próprio ato. O macho tem que se fuder mesmo. Vamos ver se responderam ela. Silêncio, você tá de Chico. Sentiu. Não, você sentiu em primeiro lugar, já que
cara havia dado uma opinião, você havia dado a sua réplica. Então você quem havia sentido, porra. Silêncio, fêmea. Não. Tá falando até o Neco, né? Traveco ali se identificar como homem, ainda bem que você disse que macho tem que se fuder mesmo. Pegou ela aqui, cara. Pegou ela aqui, né? Já era. Mas vamos ver. Cara, o maluco lá, ele fez um pronunciamento, né, também. Aqui. Que eu desacordei acordei ele mandando eles bloquear o telefone dele e mandar um pix de 7 mil. Só que acabou que eu tenho até o comprovante mostrando que a conta dele me mandou 16 mil. Tanto que eu mandei de volta pra ele no total. Aí você nota que o maluco, né, assim como muitos jovens de hoje em dia, tem dificuldade para se expressar. Ele consegue se expressar pior do que essa jovem aí, cara. Foram 9 mil e 7 mil eu acabei deixando sim na minha conta, mas por conta dos vídeos que ele fazia junto comigo, certo? No caso, eu fazia junto com ele vídeos na tal plataforma. Acabou que tivemos a briga sim, só que no ponto que eu peguei o telefone dele, ele começou a me atacar, começou a me bater, começou a me dar tapa, e começou a gritar, me xingar e etc. Eu joguei o telefone dele pro lado e só continuou essa briga, tá ligado? E me expulsou da casa dele. Só que eu peguei minhas coisas, arrumei tudo certinho e tal. Acabou que ele falou pros outros que eu espanquei ele, desacordei ele, certo? Bom, aparentemente você não vai desmentir ela, né? Quando ela havia dito que você havia sido expulso da sua própria casa, né? Eu desacordei ele, bati nele, os caralho tudo, só que não foi bem assim, porque ele me bateu primeiro, certo? Eu não encostei uma mão nele antes dele me bater, e no máximo que eu posso ter feito, sim, eu empurrei sim ele, mas foi como legítima defesa, eu admito isso tranquilamente. Ele pode ter me batido, eu só empurrei ele pro lado pra, a gente só ficar longe. E no ponto do Pix, ele me mandou 16 mil, certo? Eu fiquei com 7 mil, mas ele acabou falando pros outros que eu roubei 7 mil dele. Pô, essa Tel, ela foi no cartório e trocou o nome pra Tel mesmo, cara. Porque pelo que eu vi ali, né, Tel Cunha Mattiusi, né, outra descendente de italianos. Então foi no cartório e trocou mesmo, ou quando você vai fazer o seu cadastro aí em algum banco digital, né, e tudo mais, você pode pôr qualquer nome, você pode pôr o seu nome fantasia. Ele sendo que ele não tinha me pagado pelos vídeos que eu e ele a gente postou. Eu acabei ficando com 7 mil, só que ele acabou bloqueando a minha conta e então por conta disso eu não consigo ter acesso ao meu próprio dinheiro. Não tem muita pessoa só escutando o lado dele, certo? Por mais que ele tenha fama, por mais que ele tenha dinheiro, coisa do tipo, eu posso ter a minha dignidade de falar tranquilamente que eu não tentei matar ele, não tenho motivo pra isso, porque é uma das pessoas que eu realmente amava e eu não roubei ele. Eu não roubaria ele só estava me devendo dinheiro e ele acabou me mandando a mais para que, ele conseguisse falar pros outros que eu acabei atacando e roubando ele, sendo que, pra você ter noção, ele não mostrou comprovante da conta dele mandando 16 mil pra minha conta, tá ligado? E eu mandei pra ele de volta o dinheiro, eu mandei 9 mil, mais a parte do dinheiro que seria minha por conta dos vídeos do Privacy que a gente acabou fazendo, certo? E acabou que ele teve a contestação, bloqueou minha conta e mesmo assim eu consegui tirar print pra mostrar que eu não roubei ele e sim ele mandou o dinheiro e eu até mandei de volta pra ele. Ele já tentou me bater, ele já me bateu já no caso, ele já jogou uma faca em mim já, pra mostrar que eu não roubei ele e sim ele mandou o dinheiro e eu até mandei de volta pra ele. Ele já tentou me bater, ele já me bateu já no caso, ele já jogou uma faca em mim já por uma brincadeira muito besta, tanto que eu encostei minha mão molhada no pescoço dele e de costas ele jogou a porra de uma faca nas minhas costas, ele já jogou um copo de água em mim, já me deu tapas, já me deu soco, já me deu tapa na cara e os caralho tudo. Tem parte também, eu tenho áudios. Aí tu pega, né? Dentre duas pessoas disfuncionais, né, com problemas internos e externos, né? Porra, não poderia ter uma relação um pouco mais saudável? É claro que não, né, não, bicho?
É claro que não. É mais uma vez entrando na porcaria do estereótipo, né? Dele falando de planos de me expulsar da casa dele. Porra, mano, é foda, é um negócio que eu realmente fico muito chateado. Tipo, depois ele. Enfim, eu conversei com ele sobre isso. Eu tô no aniversário da Lala. Eu conversei com ele sobre isso. E ele falou: não, se acontecer tal coisa, vai ficar tudo bem. Eu falei: vou fazer faculdade e tal, vou te ajudar. Não, cara, vai se fuder, na moral, vai tomar no meio do seu cu. Eu esqueci de. Mas, cara, ok, o termo expulsar pode ser meio ruim, né? Meio agressivo. Mas, porra, é a casa dela, cara. É a casa dela. Se ela quiser, né, te mandar embora, ela te manda, cara. Ela teria todo o direito de fazer isso, né? Ela teria todo o direito de fazer isso. E quando você pega, né, sob esse sentido aí dela querer te mandar embora, te expulsar de casa, é porque aconteceu alguma coisa, cara. Aconteceu alguma coisa. Você nota que antes disso aí, né, ele havia dito, né, ela já fez isso e aquilo. Pô, eu acredito, né, eu tô colocando aqui de uma forma bastante neutra, né. Eu acredito que para chegar a esse ponto aí não havia sido à toa. Não havia sido à toa, né. Eu acho que qualquer pessoa no meu lugar poderia pensar que, olha só, para ela te bater, para ela jogar alguma coisa em você, né, talvez você possa ter feito algo. Porque por mais que a vida da Tel Neco tenha sido não, já que ela não mudou e ela não morreu, né, seja disfuncional, né, ela tem os seus problemas internos e externos, né, eu acho que ela não havia te batido, jogado as coisas em você à toa, cara. Aconteceu alguma coisa aí, né? Aconteceu alguma coisa aí, mas vamos lá. Vai ficar com o advogado, mas eu vou mandar. Mas é um dos motivos que eu vou chutar ele de casa. Mas, tipo, chutar entre aspas, né? Porque, tipo, eu vou meio que ajudar ele a ir pra São Paulo, etc. Lembrando que ela havia dito no depoimento lá de que, porra, o sujeito, ele deu a entender de que estava sendo um encosto para ela, né? Estava sendo encosto para ela, então você pega isso e você chega à conclusão de que, porra, mais direito ainda para ela querer enxotar o cara da casa dela, porra. Eu não vejo problemas com isso, certo? Eu vou fazer aquele lance que eu te falei, de terminar com ele quando ele já estiver lá, depois de um tempinho. Mas, nossa, tipo, as coisas tá até que bem de boa, morando eu e ele, a gente tá se dando bem, a gente tá cuidando do imposto. O único problema é isso mesmo. Nossa, fiquei muito puto quando ele fez aquilo, não resolvi nem falar nada, porque eu nem lembro a situação que tava. Quando a gente tava em São Paulo, que eu tava estressado, não tava aguentando mais nada, eu nem falei nada. Mas, pô, o que me irrita muito, muito, muito mesmo é que ele diz que é mais responsável do que eu. Só que, como eu já falei, eu não sei debater direito, minha memória é horrível, minha dicção é uma bosta. Aí, tipo, qualquer um que for debater comigo vai ganhar, porque eu não sei falar direito. Bom, em relação à dicção, você fala melhor do que o cara. Fala menos pior do que ele, né? Eu não lembro as coisas que eu tenho que falar, só lembro, tipo, horas ou dias depois o que eu deveria ter dito. Aí ele fala: não, eu sou mais responsável que você, o cara disse, aí eu tento falar alguma coisa e ele rebate com outra, só que aí, tipo, fica parecendo ridículo. E ele fica parecendo certo da situação, não tem nada que eu possa fazer. Mas, tipo, tanto eu quanto você, provavelmente ele também sabe que ele não é mais responsável do que eu, só pela essa merda que ele fez também. Puta que pariu. Caralho, velho, tem que lidar com todas essas coisas. Tem que lidar com literalmente tudo, questão de financeiro. Questão de financeiro, emocional. Gerir as redes sociais, tudo, e ele age como se não fosse nada, né? Ele age como se o que eu estivesse fazendo só um trabalho normal, não nada demais. Porra, velho, tem que me esforçar demais, vai tomar no cu esse desgraçado, não posso pirar pra ele ir embora, puta que pariu. Nossa, no melhor de tudo é que, como ele já sabe que eu não sou de mandar mensagem e responder,
ele vai estar lá em São Paulo, mal vou mandar mensagem, tipo, às vezes ele vai mandar eu responder normal, e ele tá tipo, tá bom, normal. Quando a gente vê se pessoalmente vai ser diferente, mas a gente não vai se ver pessoalmente. Cara, e se nós dois se mudar pra São Paulo, não exatamente a cidade de São Paulo, porque esse lugar é caótico, desgraçado, mas tipo, uma cidade vizinha. Pô, São Paulo é uma merda. A cidade de São Paulo é um lixo, né? É um lixo. Ela tem algumas oportunidades, tem algumas possibilidades, né? Mas São Paulo, mas a cidade é um lixo, né? Então se esse maluco viesse pra cá, né, ele provavelmente ficaria no meio daquela espécie de gente, né, igual a ele, certo? Tipo Campinas, por exemplo, enfim. E se nós dois se mudar pra São Paulo? A branquinha mais cabelinho. E tipo, a gente chega lá, sei lá, você arruma um emprego pra ajudar no aluguel, óbvio. E a gente ficar junto. Cara, eu não acredito que esse moleque aí tenha, e nem ele e nem a Tel, né, tenham alguma experiência profissional em qualquer outra coisa, cara. Eu creio que não, ainda mais que esse moleque aqui tem 18 anos só, né, e tipo assim, eu acredito que nem ele nem ela, né, o que concordariam em ser tipo o que, auxiliar de limpeza ou lavador de prato. Eu acredito que não, cara. Eu creio que não. Tipo, esquecer tudo que aconteceu de ruim. E é isso aí. Tipo, na rede social, assim, tipo, eu te deixo off, como sempre. Mas aí só vive, não vai ter ninguém pra encher o saco, porque ninguém vai meio que conhecer a gente lá, tá ligado? Assim, entre aspas. Que tal? Dele conversando com pessoas com quem ele me traiu, falando do plano dele, etc. Fofoca. Você acredita que, tipo, mesmo depois dele saber da questão da traição, que obviamente eu ainda me arrependo e sinto vergonha, não vou negar isso, mas enfim, ele pegou meu celular, não lembro quando, já faz um tempinho, ele pegou meu celular e... Aí pra você ver como é que não tem um lado certo da situação, né não, cara? Mas de qualquer forma, né, eu vou falar aqui pela terceira e última vez, não justifica o que havia acontecido, né? E olhou nossa conversa toda, você acredita? Que nem meu ex. Nossa, que lindo, né? Ele olhou a minha conversa com você e reclamou comigo, tipo, de eu falando mal dele pra você e etc. E acabou que agora eu tô tendo que ficar dentro de um quarto minúsculo e sozinho, porque não tem pessoa pra conversar. Eu não posso sair na rua porque tem pessoa atrás de mim agora por conta de uma coisa que uma pessoa tá falando. Claramente é mentira. Diversas pessoas que me conhecem, diversas pessoas que já saíram comigo, já conversaram comigo, já viram que eu nunca levantei uma mão pra uma pessoa, nunca bati em uma pessoa. Bom, cara, se ela tá mentindo, por que você não procurou as autoridades, então? Por que você tem que ficar isolado, preso, né? Você acha que vou permanecer aqui no quartinho, né, até a poeira baixar? Pô, isso aí não vai acontecer. Até porque a Tel Neco é uma influenciadora, cara. Então, de qualquer forma, né, se for abaixar, vai demorar muito. E você vai permanecer aí no quartinho por muito tempo. Certo? Então, se ela estiver mentindo ou então aumentando alguma coisa, né, pelo que havia acontecido, procura as autoridades, cara. Certo? Procura as autoridades, mas, tipo, cara, é difícil eu falar tipo, hein, igual essa molecada aí. Mas, pô, essa juventude, ela é tão sem referências, cara. E em muitos casos, quando eles têm aí algum suporte de pai, de mãe, é arriscado desses próprios pais não terem uma boa referência, né, de como essa criançada deveria se comportar, cara. Ainda mais hoje em dia, ainda mais em grandes cidades, né, onde tem muitos pais aí que acabam entrando na onda da woke agenda, né, gente que acaba convivendo com pessoas que são liberais demais, que tem um viés político progressista, né? Tanto é que, para provar o que eu estou falando, né,
Você tem alguns casos aí de mães, né? Mães que acabam aceitando, mães e pais, né? Que acabam aceitando que a sua filha ou então seu filho, né, seria transexual, né, e tudo mais, certo? Hoje em dia está muito difícil você confiar até, né, num possível, esse pai aqui, ele é um sujeito consciente, é um sujeito responsável, é um sujeito que não se dobra, né, ideologicamente para esquerdista, para progressista, né? Inclusive quando eu vou falar de progressismo, né, e tudo, você pega que ele não é uma unanimidade entre a esquerda, cara. Ou você acha que o Lula, que é o maior símbolo da esquerda brasileira, né, por décadas, é progressista? Não, cara, ele não é progressista, né? Inclusive, se você colocar ele e o que é o Rui Costa Pimenta, né, numa mesa de bar, cara, o que eles vão falar? Eu acho que o Rui é um pouco mais educado, né? Mas o Lula, inclusive, né, nesse período aí de Lula 3 que a gente está vivendo, ele já demonstrou por muitas vezes ser completamente politicamente incorreto, cara, né? Politicamente incorreto, e mesmo assim a galera da woke agenda, né, esse pessoal aí da militância LGTB, feminista, né, militância negra, né, e tal, né, passa pano, cara. Passa pano, certo? Passa pano. E tu acha que o Lula aceitaria no seu seio familiar adolescentes como esses aqui, cara? Claro que não, cara. Claro que não. Você pega os filhos dele, você pega os netos dele, cara. Pelo que eu sei, nenhum deles abraça essa porcaria aqui de o que? Eu sou furry, eu vou retirar os seios aqui porque eu, mulher, né, me acho homem. Você não tem isso aí na família Lula. Você não tem isso aí. É mais fácil ter esse tipo de coisa na família... Eu ia falar na família Bolsonaro, né? Inclusive estão falando aí que aquele Jair Renan seria homossexual, né? Eu não sei, cara. Mas mesmo se ele for, ele não vai abraçar essa porcaria aqui de woke agenda, cara. Nenhum dos Bolsonaro, tirando a Michelle Bolsonaro, né? Nenhum deles abraça isso aí, bicho. Nenhum deles, né? Mas enfim, vamos continuar. E pessoas que ficaram junto comigo enquanto eu estava namorando com o Theo, diversas pessoas podem comprovar isso, falar que eu nunca encostei uma mão no Theo, nunca bati no Theo, eu nunca levantei a voz pro Theo, sendo que diversas vezes acontecia alguma coisa de ruim, eu procurava meus amigos, eu conversava com eles, eu mostrava provas do que o Theo tinha feito, eles mesmos falavam comigo, a gente conversava. Isso aqui, se de fato tivesse acontecido, né, pode ter sido feito talvez pelo medo de que a Theo é justamente uma influenciadora, né? Ou seja, se você colocar os dois na balança e medir qual poder, né, teria um para ferrar a vida do outro, né, o sujeito ser cancelado, né, em vida, seria a Theo, cara, sobre esse maluco aqui, né? Mas enfim, vamos continuar. Resolvia, eu ficava muito mal. Esse foi o problema, porque eu acabei gostando muito do Theo. E acabou que o Theo não fez muita coisa boa, a não ser gastar o dinheiro dele comigo, ou me acusar de tentativa de homicídio. Sendo que eu nunca bati nele, nunca fiz nada contra ele. Eu sempre estive do lado dele, mesmo com a casa dele pegando fogo enquanto ele estava cirurgia, eu tava na casa dele ajudando ele. Basicamente, eu não fiz isso. Eu tenho provas de tudo do que ele fez contra ele, tá ligado? Tipo, tenho tudo contra ele, só que ele vai pagar. Cara, a Theo já deixou claro, né? Não pela boca dela, né? Mas pelas atitudes e tudo mais, né? Deixou claro que é uma pessoa autodestrutiva, né? Mas enfim, não quer dizer que eu acredite nele, né? O que ele tá fazendo, e as pessoas que estão junto com ele, que estão me ameaçando, coisas do tipo, também vão pagar pela palavra deles também, certo? E é basicamente isso. Só queria falar algo pra dar uma amenizada no que está acontecendo. A justiça, no caso, eu já procurei advogado, já procurei a polícia certinho, já tá entrando. Ah, sim, aí sim. Vamos lá. Contra o Theo, certo? E é basicamente isso.
mandando ele desbloquear o telefone dele. Nesse caso é mais fácil defender ele do que ela. Vamos ver aqui, esse Risos Kirara fez um corte, né? O bizarro é que ela namorava ele quando ele tinha 16, ela tinha 16 anos e ele 13. E fazia conteúdo adulto desde pequena no Privacy, pelo menos ela era de maior. Já o namorado fazia conteúdo adulto desde pequena? Quem é ele e quem é ela? Duas prostitutas drogadas, a única diferença é que a mina é pedófila e o cara é vítima de pedofilia. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Pra mim mandava os dois pro manicômio. Se essas merdas é meu filho, ou eu jogo eles pro manicômio, ou eu jogo pro orfanato. Assim, você é transfóbico, por isso tá defendendo o outro. Ah, vai se lascar, bicho. Pô, aí tu vai destacar logo o comentário que tem mentira. Eles não namoraram desde que ele tinha 13, até porque até pouco tempo atrás o Theo namorava outro cara que por sinal não tinha rosto de 13. Ah, mentira, né? Na realidade a Theo namorava um guri de 17 quando ela tinha 19. Daí o guri postava umas fotos meio provocativas dos dois, Theo no colo dele, mas com censura. Imaginando... Podem continuar se doendo, mas vou continuar comendo meu namorado. A mina é pedófila e aparentemente faz falsa acusação de crime. Claramente é uma mulher. Cara, na minha opinião, não dá pra taxar como falsa acusação. Vocês viram aí que eu reagi aos dois lados, certo? E eles vão ver aí, né, o que tem pra ser resolvido, né, quem vai ganhar. Né? Não dá pra falar, porra, mas a Theo tá certa, ou então o moleque tá certo. Eu tô numa situação assim, vendo de fora, certo? E apesar, vou comentar aqui pela última vez, né, pra encerrar esse vídeo, apesar da Theo ter aparentemente sofrido tudo isso, né, e não dá pra você falar, porra, ela tá certa, né, aconteceu isso e aquilo com ela, né? Eu não tenho o direito de ter esse tipo de definição, bicho, né? E ainda mais a gente estando numa situação, os homens, né, onde sofremos muito por falsas acusações, vindas de pessoas famosas, né, ainda por cima. E recentemente você teve aí o caso de uma pastora, né? Já é errado, cara. Não deveria existir pastoras, certo? Entre os evangélicos, né? Ela havia acusado um maluco aí, né, de ter batido nela. Isso aí foi numa confusão envolvendo ambos em um estacionamento. Esse maluco aí era um entregador, né? Mas os vídeos provaram que ela, entre a discussão, né, ela estava batendo nele, ela havia dado um tapa, inclusive um tapa bem estalado, né? Eu vou lá na portaria, se tiver calma aí. Ele vai pagar, você vai pagar, na cara do maluco, certo? Ficou agredindo um cara lá o tempo todo. E quando eles foram pro chão, né, ela agarrando ele pelo colarinho, né? E o cara ainda não tinha relado a mão. Ele não relou a mão dela, ele não relou a mão nela em hipótese alguma. Isso é um fato. E ela ficava, né, falando, você bateu em mim, não vem bater em mim de novo, pô. Moça, para! Você não bateu! Você não me bateu! Eu tô com minhas filhas dentro do carro! Você não bateu? Solta! Me solta! Me solta! Me solta! Mas você me bate agora! Me solta, velho! 2 vezes você me bateu! Velho do céu! Você me bateu 2 vezes, seu canalha! 2 vezes! Solta! Me solta! Você me levantou de manhã! Me solta! Me solta! Não perde a razão, não. Não perde sua razão. Não. Ele é entregador. Aqui, não perde. Ele já machucou várias vezes. Você já me machucou várias vezes. A câmera tá mostrando então. Me solta, você tá me mordendo. Você me mordeu. Não, para, nunca. Nunca. Certo? Por mais que ele tenha fama, por mais...
ela já havia sacado que, né, talvez estivessem ali as câmeras, né? Ela já havia sacado que estava sendo olhada pelas câmeras, né? Talvez tenha sido isso. E ela veio com essa palhaçada, né? Ah, não vem bater em mim de novo, certo? Aí depois ela deu um depoimento dizendo que, ó, olha só, eu acabei me lembrando de uma situação abusiva que eu tive com um ex meu e tudo, bicho. Mas o cara, o entregador aí, ele não havia relado a mão em você em nenhum momento, sacou? Se ele tivesse feito isso aí, seria justificável você, né, respondido com tapa e tudo mais, mas o cara, né, não relou a mão nela em momento algum, cara. Em momento algum, nem quando ela forçou ele, né, para que ambos fossem ao chão, né? Uma pastora, cara. E por conta desse tipo de A celeuma, parte do dinheiro que seria minha por conta dos vídeos. e por conta do tipo de celeuma, o PL, né, que é o partido, era o partido dela, né, excluiu a candidatura que ela teria esse ano aí, né. E eu acho que inclusive ela foi desfiliada, né, pelo PL, né. Finalmente uma coisa boa esse partido de merda havia feito, né. Partido lixo do cacete. Mas enfim, cara, pra terminar esse vídeo aqui, né, bicho, é uma situação muito complicada, cara. Muito complicada, não dá simplesmente para tomar partido de um lado ou de outro. Mas é muito triste você pegar que dois adolescentes, né, ok, por mais que a Tel tenha hoje uns 20 e tantos anos, ela ainda se comporta como, ok, você até pode dizer, ah, mas acontece que tem adulto aí, cara velho, que se comporta como um adolescente. Mas tu pega que ela não havia saído exatamente da adolescência, cara, em relação à sua idade, né? Tu pega isso, você alinha com o psicológico, né, com o tipo de tratamento a qual ela confere pra si mesma e pros outros, porra, seria uma adolescente ainda, né? Mas não dá, ao menos pra mim, não dá. E tô sendo bastante justo aqui. Não dá pra você colocar um lado como algoz e outro lado como vítima. Não dá, cara. Simplesmente isso. Porque vou repetir aqui, os homens hoje estão sofrendo muitas falsas acusações, sacou? Estão sofrendo isso, né? E teve gente que já se lascou justamente por isso, né? Dito isso, aqui a gatuna, né? Dito isso, traição, áudio falando mal não é motivo para espancar alguém, mas o lado do Theo não tá puro também. Eu vi a acusação de estupro que foi apagada porque a menina desde... teve isso aí também? Aí, não tô nem aí pra esses dois, eu vou silenciar aqui porque tava pipocando enquanto eu trabalhava. Não vi a acusação de estupro, cara. Que menina. Aparece aqui nesse vídeo, mas não sei o arroba. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Agora pra encerrar de fato esse vídeo, hein. Assista esse reel no app. Não, porra, eu não vou fazer isso, eu não vou ligar o Insta, cara. Caramba, pelo jeito. Então, cara, pelo que eu havia lido aí, né, de um pouco, o cara supostamente havia estuprado uma ex dele chamada Lara, né, que também fazia conteúdo adulto. Mas é foda, bicho. E ela havia retirado, né? Aqui. Precisamos analisar os dois lados, pois eu só vejo um dos lados desfigurado de tanto apanhar. Aqui, ó. Porque ele já estuprou a ex-namorada dele, Lara, que também era criadora de conteúdo adulto, e mentiu a idade pra ela, assim como mentiu pro Theo. Ele veio com um papo de que era inocente e que ele não fez nada com ela, mas agora sabemos que ele é realmente manipulador e mentiroso.
E sendo que ela é uma das minhas amigas e ela acabou conversando. Banheiro. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó. Aqui. Web, que tá postando. Aqui, independente se houve traição ou não, isso não é motivo de tentar assassinar o próprio namorado, roubar e fugir com medo de ser preso. E sinceramente, se houve traição mesmo, o Miguel mereceu, porque ele tem um histórico horrível. Porque ele já estuprou a ex-namorada dele, Lara, que também era criadora de conteúdo adulto, e mentiu a idade dela, assim, e mentiu a idade para ela, assim como mentiu pro Theo. Ele veio com o mesmo papo de que era inocente e que ele não fez nada com ela. Mas agora sabemos que ele é realmente manipulador e mentiroso. Quem achava que ele é vítima inocente é porque é sonso o suficiente para não enxergar que o cara tentou matar o próprio namorado e ainda fugiu. Sobre eu ter abusado da minha ex, sendo que essa garota que está sendo manchada e linchada, ela é uma das minhas amigas e ela acabou conversando comigo sobre o que tá rolando, que estão falando sobre mim e tal. E especificamente uma pessoa que é melhor amiga do Theo está postando sobre eu ter abusado dela, sobre eu ter forçado ela, sobre a gente gravava vídeos adultos, fazia conteúdo e etc. Só que claramente isso é tudo mentira. Tem um áudio dela comprovando que ela mandou o áudio porque eu fui perguntar sobre esse caso. Não acredito que eu vou ter que estar falando isso mesmo após os stories. Eu vim aqui falar que eu e o Miguel não temos nada. A gente nunca namorou, a gente nunca ficou, a gente é só amigo. Que a gente se conheceu por causa da minha irmã e foi só isso. Não tivemos mais nada além de amizade. E acabou. Terceiro, Miguel nunca tentou nada comigo. Nunca me forçou a nada, nunca me deu sugestão que queria ficar comigo, nem nada do tipo. O que a gente tinha era só amizade. Miguel nunca me abusou ou coisa do tipo. E terceiro, eu não sou criadora de conteúdo adulto. Eu sou uma de menor, tenho só 16 anos, então não faz sentido nenhum de dizer que eu sou criadora de conteúdo adulto, que eu menti a minha idade e que eu e Miguel gravamos conteúdos adultos juntos. E acabou que estão querendo inventar mais coisas sobre mim, sendo que tem literalmente prova da própria garota falando sobre. E essa pessoa especificamente que está postando, com certeza está fazendo isso pro meu mal, né? Tá, tipo, mentindo sobre tudo que ela tá falando sobre mim e nas prints que ela postou no Instagram. Porque acabaram conversando com ela, mandaram mensagem perguntando se era realmente verdade e ela acabou postando nos stories do Instagram sobre essa tal acusação e se vocês quiserem ver é isso. Tem que falar do caso do tal do Web que tá postando sobre... É isso. A insistência em tentar me culpar por coisas que não fiz não para. O perfil Epsilon System está incitando uma nova onda de ataques a mim, dizendo que eu abusei e estuprei minha amiga, mas no vídeo a própria larga sem mentira. Esse perfil vem causando uma sequência de stories me caluniando, me difamando, como tentativa de defesa para as mentiras. Afinal, a pessoa desse perfil possui vínculo com o Theo, são melhores amigos. Ao perceberem que certas acusações não se sustentam, estão partindo para as narrativas extremas. Não caem em mentiras desse tipo sem antes terem provas. No vídeo está a prova de que essa acusação é inverídica. Pois é, bicho. Então, para terminar, né, vou reiterar o que eu havia dito. Eu não posso apontar um lado como algoz ou como vilão. E até porque as mulheres hoje em dia, né, muitas delas estão ferrando a vida de homens por conta de falsas acusações. É por isso. E sobre eu ter abusado da minha... outra coisa,
não é porque a pessoa em si, que havia sido supostamente agredida, né, ela tá com a cara cheia de hematomas, né, com a cara inchada e tudo mais, que ela necessariamente havia sido agredida pelo cara lá, né? Porque, olha só, que tá certo que o caso que eu vou citar agora não tem nada a ver com violência doméstica envolvendo o cara que tava com ela, não. Porra, você pega lá o caso da Joyce Hasselman, né, que havia feito um certo escarcéu aí, alguns anos aí, né, colocando pra mídia que havia sido agredida, né, o cara, provavelmente um homem havia espancado ela pra cacete, havia arrancado um dente dela, né, e tudo mais, né, e tanto é que ela chamou a polícia também, né, ela fez exames corpo de delito, né, demonstrou como havia sido a situação, né, e até hoje, né, pelo que eu sei, até hoje, cara, não pegaram esse suposto agressor, né. O marido dela eu creio que não havia sido, até porque o marido dela, né, já havia sido escanteado, certo, em relação ao que a buscar o suposto agressor, certo? E o maluco, que é médico, né, chama essa mulher aí de minha sultana, né? Minha sultana, né? E, porra, você nota que no final das contas, aparentemente ela quem havia combinado com o próprio marido, né, para causar aqueles ferimentos todos, né, para querer justamente aparecer na mídia, né, ter alguma sobrevida, e isso aí foi antes, né, dela ter fracassado na sua eleição para vereadora, né? Isso aí foi ano retrasado, né? Ela havia fracassado, ela não havia sido eleita aqui por São Paulo, né? E claro que você pode acreditar também esse fracasso, né? O fato dela ter agido como o Alexandre Frota para cima do Jair Bolsonaro. Ela traiu o cara. Ela traiu o cara e recebeu, né? Teve o que mereceu. Teve o que mereceu. Então é isso, cara. Então é isso. Esse vídeo aqui foi longo pra cacete. Eu vou ter que fazer uma edição exaustiva, né? Mas o pior que o que mais ferra, né, não é nem você adicionar, né, alguma figurinha, algum vídeo, né, sobre isso aqui não, né? Em alguns trechos não. O pior é você ter que cortar, cara. Fazer essa edição aqui, ter que cortar algumas coisas. Isso é muito chato, cara. É muito chato você fazer tudo isso, ainda mais para um canal que quase ninguém assiste, né? Eu tô quase terminando esse canal, cara, né? Tô quase fechando ele, porque a minha trajetória aqui enquanto youtuber, ela havia fracassado, cara. Eu fracassei enquanto projeto de influencer, ao menos aqui na plataforma. Eu não sei se eu me mudar pro Instagram, fazer shorts lá, se a situação ela vai acabar revertendo, mas eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque faltam contatos, falta divulgação também, né? E eu acho que também falta um pouco de afinidade, né, cara, sobre os gostos que você faz e o que o público poderia se identificar. Eu acho que no meu caso falta muito, né, para você chegar a um certo alinhamento, né? Mas enfim, de qualquer forma a gente vai dar uma olhada, né, sobre esse caso aqui, né, envolvendo essa Tel Neco e esse moleque aqui, para ver o que vai acontecer no final, né, o que vai dar no final, né? Então é isso, pessoal.